Fala, turma! Estamos começando mais um Wisecast. Eu me chamo Leonardo e sou fundador da Odontorize, uma agência especializada em captação de pacientes para clínicas odontológicas, e também fundamos a comunidade Odontorize, onde a gente capacita outros gestores de tráfego. E hoje a gente vai trazer aqui um assunto que é o terror de todos os dentistas. Eu convidei aqui o meu grande amigo Rogério pela segunda vez. Prazer ter aqui você novamente, cara, para poder compartilhar. Seu podcast, sim, foi sensacional. Muito feedback positivo. A galera gostou pra caramba, né? Até te mostrei ali alguns prints, alguns retornos ali que a galera trouxe pra gente. E hoje, turma, nós vamos compartilhar com vocês aqui, você dentista, sobre finanças para clínicas odontológicas. No primeiro podcast, vocês podem perceber que o Rogério aí, ele tem uma gama de conhecimentos aí no mundo da odontologia, principalmente voltado para gestão, além de ser um ótimo dentista. E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre finanças. Meu irmão, obrigado aí por aceitar esse convite, tá? É muito bom poder trazer esse conhecimento para a galera, mas conhecimento de pessoa que viveu, né, cara? Que vive isso há 20 e tantos anos, que tá ali na luta, né? Que errou, foi buscar conhecimento fora, além da odontologia, além do mocho, e tá aqui agora, aqui compartilhando esse conhecimento com a gente. Então, muito obrigado aí por aceitar esse convite mais uma vez. Eu que agradeço. É bom demais estar aqui, poder compartilhar. Quando a gente estava aqui, a caminho aqui do podcast, a gente estava falando justamente isso, né? O que te move? O que faz você vir aqui, né? Parar o teu dia para vir aqui e compartilhar? Porque qual é o objetivo desse canal? Se não compartilhamento. Sim. Então, é justamente isso, né? Essa trajetória que nós tivemos ao longo dos anos. E nosso intuito hoje é justamente fazer o caminho mais curto das pessoas. Porque foi duro. Lembra da classificação? São 3 classificações. O inteligente aprende vendo, o burro apanhando e o idiota nenhum dos dois. Então, nós ficamos no burro, apanhando pra caramba, mas eu não quero que as pessoas passem pelo mesmo caminho. Dá para encurtar muito. Então, a ideia é essa, ter mais sucesso em menos tempo. Agora, como fazer isso? Esse é que é o grande ponto. Porque dentistas excelentes, quantos você conhece? Muitos. Então, a excelência da profissão, como nós conhecemos também, por exemplo, excelentes marceneiros, que é um exemplo muito bom. Artistas morreram pobres. Aí chega uma empresa cheia de processos, com tudo organizado, fazendo modulados, e ganha o mercado de um artesão. Então, é hora de a gente acordar, porque o mercado mudou muito. Todo mundo está sentindo isso. Boa. O nosso mercado está mudando a cada dia. Esse momento de disrupção que a gente passa, né, que é uma palavra que a gente ouve muito, mas isso é muito comum. E há anos atrás, quando eu me formei, bastava ser um excelente profissional. Que as pessoas iam bater a sua porta e o boca a boca ia fazer com que tudo funcionasse. E mesmo que o atendimento fosse ruim, ou que você... Eu digo atendimento, né, de uma forma geral, não a parte clínica. As pessoas continuavam indo lá. O nível de exigência era menor. Os parâmetros hoje de atendimento que nós temos e o assunto que nós temos hoje. Finanças. Por que era mais fácil antes? Já pensou nisso? Não. Simplesmente porque a margem era muito maior do que é hoje. Serviço, de uma forma geral, tinha uma margem absurda. E hoje não tem. Hoje é diferente. Ou você aprende, ou você vai continuar sofrendo. Então, esse é o ponto mais importante, de entender que tem um conjunto de habilidades que você precisa ter fora do mocho.
Muita gente fala isso por aí, né? Ah, você tem que sair do mocho. O lugar que a gente fica mais confortável como dentista é sentado em cima do mocho, fazendo o que a gente mais ama. Entregar ali uma odontologia de alto nível. Só que sinto muito. Não é mais suficiente. Tem que saber de outras habilidades. E uma das que eu considero mais importantes, realmente, é finanças. E eu vejo muita gente que cresce, depois que já está com o consultório crescendo, que vai tentar arrumar, mas por vezes já está tudo tão complicado, e aí começa aquela fase terrível de endividamento, né? Desmotivado, e acaba refletindo na própria odontologia dele. Boa, o padrão cai por conta disso. Então, é basicamente isso. Por isso que a gente defende muito esses 2 pilares de finanças e vendas, que a gente fala o tempo inteiro aqui, e a gente vai lutar para mudar essa realidade da nossa classe no Brasil. Boa. Esse é o nosso propósito. A gente vai conseguir mudar essa realidade de uma grande parte que está agora interessada, e esse que está ouvindo a gente, você que está ouvindo a gente, tem chance. Porque antigamente era apanhando, sozinho. Olha esse conteúdo. Olha o que você faz aqui. Olha quanta gente legal vem aqui no RiseCast entregar conteúdo gratuito. Entendeu? Então, isso que é bom hoje, você ter essa oportunidade. E muita gente até tem, né? Oportunidade, o conhecimento está aí, só que a falta de foco destrói isso também. É isso aí, cara. E a gente está falando aqui, Rogério, para você chegar nesse nível de conhecimento e entendimento, você apanhou muito. Né? Se apoiou muito, assim como muitos empresários, muitos dentistas estão passando por situações parecidas hoje. Ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro, entra ali, sai, sobra alguma coisa, mas sempre fica naquela roda de rato, aquela dificuldade de pagar a conta dia 5, dia 10, chega final de mês, aquela loucura. E você, passando por todo esse processo como dentista, você montou a clínica, da sua clínica virou um negócio. A partir do momento que você cria um negócio, começa a aparecer necessidade de outros conhecimentos e habilidades que você, como dentista, não tinha. Então, você apanhou muito ali, aprendeu, passou dificuldades, né? Como todo mundo que começa a empreender. Só que o seu conhecimento te ajudou a chegar a um lugar ali, um lugar de sucesso como dentista, a ponto de você ter um conhecimento tão alto e começar a ajudar os seus amigos. Né, os seus amigos ali dentistas viram o seu sucesso e começaram a falar: Rogério, me ajuda porque eu não estou conseguindo pagar as contas. E você foi ajudando, né? Como a gente sempre conversa, né? A sua forma de ajudar. E isso começou um negócio, que foi a Embase, você junto com a Aziza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o propósito da Embase e por que ela é específica para dentista. Por que é um TFO, não um BPO? E por que Embase e por que para dentista? Vamos lá. A história de como isso aconteceu foi por pura necessidade. Porque o crescer, ele é acompanhado de várias dores. Porque quando eu saí de uma área de 2 salas para uma área de 350 metros e ter 14 funcionários, fora os dentistas, e ter o laboratório agregado com mais 20 pessoas, ficou um volume grande de negócio e uma necessidade grande também de faturamento para cobrir esse ponto de equilíbrio. Então, foi nessa hora que nós começamos a juntar nossas forças e, diferente de muita gente, quando nós mudamos para essa estrutura, desde o início nós fizemos um projeto financeiro. Então, já no início, já tinha toda uma classificação de despesas e um controle mensal para conseguir fazer uma coisa que parece simples, mas a maioria não faz, que é descobrir se seu negócio dá lucro ou não. Então, isso já foi feito desde o início. É bem verdade que eu tive um apoio imenso, né, da Ziza, da minha esposa também, que a Ziza, além de uma administradora excelente, uma gestora, ela é contadora, ela não trabalhou comigo a vida inteira, trabalhou um tempo, depois voltou para os negócios dela também, mas ela teve um papel fundamental de me fazer apaixonar pelas finanças.
E eu lembro do dia, Léo, que a gente estava lá em casa e ela falou assim, já está aqui, ó. Você vai fazer a tua pós de gestão em negócios também, que vai ver finanças corporativas, vai ver pessoas, processos. Eu falei, quanto tempo? 2 anos. Eu falei, não vou. Não tô com saco. É muita coisa, tem que atender paciente. Ah, você vai gostar. Eu tenho certeza, é a sua cara. E ela insistiu tanto que ela me inscreveu e eu fui para lá no grito, meio que empurrado. E foi uma coisa tão legal que eu acabei mergulhando em outro universo, fora do universo odontológico, conhecendo empresários de diversas áreas e quer saber? Seja para uma carrocinha de pipoca, para uma clínica com isso tudo que eu te falei, com um faturamento enorme, ou seja, para uma lanchonete, para uma fábrica financeira, é muito parecido. Ele segue uma lógica de controlar esse caminho desse dinheiro, de apurar resultado, muito semelhante. Por que eu estou te falando isso? Porque isso é fundamental para qualquer pessoa. E eu diria mais, hein? É bom você começar a tratar o seu pessoal dentro da sua família, com sua esposa, né? Você, a renda da família toda, você tratar com o mesmo respeito. Para você ter um controle pessoal, para isso virar um hábito para levar para a empresa também. Então, o mais fácil de acontecer essa evolução é para quem tem sócio. Quando você tem sócio, você tem uma obrigação. A responsabilidade é maior, né? Tem que prestar conta, né? Você tem uma obrigação, uma responsabilidade de ser tudo mega transparente. Só que para quem está só no negócio, existe uma confusão muito grande do que é dele, o que é da empresa. E, não, isso aqui é meu, essa empresa é minha, então tudo é meu, o dinheiro é meu. Não é verdade? Não é assim que as pessoas gostam de pensar? E esse é o primeiro ponto, né? Que começa de confusão na vida das pessoas. E por que a gente resolveu criar o Embase, como você perguntou? Porque eu desenvolvi esse processo primeiro na minha clínica, de fazer um controle financeiro. Só que isso virou um peso para a clínica, porque eu tinha que ter um auxiliar financeiro fazendo todo esse controle, que é uma pessoa que normalmente dentista nenhum contrata, porque começou a ficar caro. Mas eu vi que estava dando resultado e a clínica com faturamento excelente justificava manter. Mas eu fiquei pensando, e as pessoas que não têm esse faturamento? Que eu representava 1,8% da população de dentistas no Brasil. Eu falei, e o restante, que não pode? Foi quando a gente começou a ver que sempre existiu uma coisa que você acabou de falar, que é o BPO, que é uma sigla em inglês que significa Business Process Outsourcing, que é mais ou menos você fazer uma terceirização com especialistas de fora. Terceirização de processo de negócio. Então, só que eu fiquei pensando, eu falei, que nome antipático, né? Tudo em inglês e tal. E o francês já é complicado, igual tem um dialeto do direito, um dialeto das finanças, um dialeto do marketing. Eu falei, isso vai afastar os dentistas. E o que significa o BPO? Terceirizar qualquer processo. Pode ser finanças, pode ser contabilidade. Em vez de você fazer isso dentro da sua empresa, você faz isso fora da sua empresa com pessoas que têm uma expertise maior. E foi nessa hora que a gente falou, e se a gente fizer com um especialista nosso atendendo vários dentistas, só que agora vamos mudar o nome. A gente não quer fazer uma terceirização de todos os processos. A gente quer fazer de alguma coisa que é difícil para o dentista fazer. Controle financeiro. Porque eu poderia muito bem, Léo, tratar isso como um curso. Eu vou ensinar você a fazer tudo. Só que aí entra o personal. O personal pode te ensinar a malhar. Ele vai te dar uma semana ali de aula teórica e na semana que vem ele fala, tchau, pode malhar sozinho agora. Aí desanda tudo. Só as pessoas que têm muita disciplina, muita dedicação para continuar aquilo. E como isso exige que o dentista saia um pouco do mocho para controlar essa parte, aí imagina, você fica 8 horas sentadinho no mocho, depois você vai fazer mais o quê?
resolver todo dia fazer lançamento. E aí nós começamos a entender que existe uma maneira da gente ajudar as pessoas terceirizando esse processo. Foi quando nasceu o TFO, Terceirização das Finanças Odontológicas. Nesse processo, coisas como lançamento de contas a pagar, a receber, até emissão de nota fiscal, conciliação bancária. O que é conciliação bancária? Conciliação é você fazer com que tudo que está no teu banco, todo aquele extrato do teu banco de saídas e entradas, esteja exatamente igual dentro do teu sistema de controle. E até mesmo um caixa que você tem em dinheiro, se você tiver um caixinha em dinheiro lá que você hoje pediu para ir ali comprar uma caixa de luva, você deu R$50. Isso vai estar na tua conciliação todos os dias. Então, dessa forma, sabe aquelas despesas que você não olha todo dia, que de repente aparece uma conta ali dentro que você nem sabe o que é que o banco colocou? Aí nós alertamos tudo que não está dentro do sistema que aparece no banco. E aí tem até o agendamento de tudo que você tem para pagar. Isso é, ao ter acesso a um usuário secundário seu, eu posso programar todos os pagamentos para que você não tenha que fazer nada disso. Só aprovar. Você vai lá e aperta o botão, paga aquela despesa e se concentra em fazer o seu atendimento de excelência, dar atenção ao que move o consultório. Finanças não move nada. Finanças não faz dinheiro, mas ela é fundamental para controlar o caminho dele e para você reter o dinheiro. Mas quem vai fazer o dinheiro é você atrair paciente novo, botar na cadeira, fazer um atendimento de excelência. E é isso que eu quero que todo mundo faça. Porque, no fundo, eu estou contando uma história para você de que eu tinha isso lá na minha clínica e tenho ainda, né? Tenho isso. Então, eu comecei a me concentrar em outra coisa. Em fazer o papel que um gestor, que um sócio tem que fazer. Controlar indicadores para entender se o negócio está saudável, para entender se o negócio está bom. Então, essa que foi a grande diferença. Porque até agora eu te falei de vários pontos, de coisas que a terceirização das finanças odontológicas pode fazer por você. Mas faltou uma, que eu acho também muito importante. Quando você tem, e vários dentistas vão concordar com a gente agora, tem muita gente que não tem número nenhum, não sabe nada. Tem outros que anotam absolutamente tudo, tem todos os números na mão, bonitinho, mesmo que numa planilha. Só que ele tem dados. Só. Ele nunca conseguiu fazer com que dados sejam informações poderosas para tomada de decisões no futuro. Porque você olhar para trás e ver o que já passou é importante para você até corrigir algum desvio, erro. Mas você ficar só olhando para trás no retrovisor, você tem que olhar para frente no para-brisa e pensar onde eu quero chegar. Então, a gente consegue, através desses números, desses dados, que muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo agora têm esses dados e nunca conseguiram fazer com que eles fossem essas informações. E aí, quando nós nos especializamos nesse segmento de finanças, nós entendemos que podemos, sim, fazer essa análise e aí a gente já tem também um pacote com acompanhamento mensal para os sócios, para acompanhar, mostrar grupos de despesas, orientar e mostrar os desvios que podem levar a um problema lá na frente. Porque você já notou que várias pessoas, elas só notam o tamanho do buraco quando ele está em 1 milhão, quando ele está em 500 mil. É interessante, porque a pessoa não vê que as coisas estão desandando, ele começa a se acostumar a dormir com aquele barulho e com aquela confusão de números, e quando fatura muito é pior, tu sabia? É pior quando fatura muito. Se ele está faturando muito e está desorganizado... É mais fornecedor, é mais gente para pagar, é mais conta. Não, e é gostoso. Você vê girando 100, 200, 300 mil na sua conta, dá a impressão que dá a qualquer momento para sair ali e comprar um carro.
Porque você vê o dinheiro girando na sua conta. Mas quanto sobra desse dinheiro? Porque, afinal de contas, ficamos ricos com o que sobra, não com o que ganhamos. Então, essa que foi nosso grande estímulo. Boa. E quando nós criamos, veio a história de criar um nome é um negócio difícil, hein? O tal do INPI, você fala qualquer nome, alguém no planeta já pensou naquele nome. Pois é, cara. De onde é que vocês tiraram em base, cara? Mas nós pensamos muito, primeiro, ficamos pensando em tudo que a gente queria ser, como a gente queria ser, e aí fizemos uma lista imensa do nosso propósito, missão, valores, sonho grande, pensamos... Aí falamos, agora vamos tentar tirar daqui. E o Embase encaixou perfeitamente no que a gente queria. Tivemos o auxílio de uma empresa muito legal também, que é uma empresa que ajuda no marketing pessoal, na criação também de nomes e marcas. Mas ele ficou muito interessante, porque o Embase vem de ímpar, que realmente essas soluções, elas não são coisas genéricas, elas são feitas sobre medida para cada cliente. Então, somos ímpares. E o base é porque acreditamos que não só na odontologia, qualquer negócio precisa de uma base sólida financeira para o crescimento. Só que o nosso base, ele termina com Z, né? Então, esse Z também remete a uma potência matemática, a uma precisão de, como eu já te falei, as finanças, elas precisam ser tão exatas a ponto de você fechar esse caixa todo dia até o último centavo. Independente de quanto se o cara fatura 100 mil ou 2 milhões de reais. E o ideal é que você acostume a fazer isso desde que você é pequenininho. Então, com isso, nós chegamos nesse nome, que é muito legal, e o nosso propósito vai um pouquinho além, que é o da educação. Nós queremos, sim, educar. Quem quiser conhecer o que é Embase e quiser ter esse conhecimento, isso é muito importante, porque a gente quer mudar a realidade da odontologia brasileira em relação a esses resultados. É muito triste ver pessoas extremamente boas ali no mocho, trabalhando com uma maestria, com uma facilidade na odontologia, e a família sofrendo porque não consegue fazer sobrar, começa aquela confusão. Então, a nossa ideia é essa. E daí que veio essa história toda, e hoje a gente está muito impressionado com a aceitação disso. Primeiro porque, se eu falar de BPO para qualquer executivo, ele sabe o que é. Vai ser muito fácil e qualquer empresa faz isso. Mas no meio da área médica, odontológica, as pessoas não estão acostumadas com esse nome. E eu achei que isso pudesse ser uma barreira para as pessoas. Mas quando eu entendi o tamanho do problema que o nosso país passa, e os dentistas também, aí que eu entendi por que as pessoas estão tão receptivas para essa solução que nós criamos. E realmente vimos que não tem nenhuma empresa, acredito que breve terão outras, né? Que é legal ser seguido. Eu acho bacana ser seguido. Se tiver, a gente nunca viu falar, né? Mas não tem. Então, eu achei muito legal isso, ter essa ideia focada em odontologia. Porque hoje, no Brasil, nós temos 75%. Eu vou repetir o número, hein? 75% dos brasileiros estão endividados. Tem algum tipo de dívida com cartão, com boletos atrasados, e aí vai. É um número absurdo. Educação financeira devia ter no jardim de infância, na escola, na creche, devia começar. Porque não é possível um país ter, 150 milhões de pessoas endividadas. Então, é terrível isso. E pior ainda agora, né, com essa alta de juros, parece que tudo piora, que é aí que as pessoas ficam... Tá horrível isso, para tomar um empréstimo, uma confusão. E aí eu comecei a olhar, falei, será que no segmento da odontologia é diferente? Já tem pesquisas mostrando que 61% dos dentistas também estão enfrentando problemas financeiros.
Então, eu cheguei à conclusão que esse nosso projeto pode ajudar muita gente que hoje está nos ouvindo e não conhece a saída para o problema dele. E eu costumo falar, cara, que o dentista hoje no Brasil só ganha dinheiro porque ele tem uma margem muito alta. Porque a maioria dos dentistas, ele não tem noção nenhuma do que é finanças pro negócio dele. Principalmente aquele que tem só um consultório. O cara às vezes fatura ali 80 mil, alguns 100 mil reais, outros 200. A gente tem cliente que fatura 200 mil com uma cadeira em estética. E sobra dinheiro. Mas sobra por quê? Porque tem gestão? Não, só porque a margem é alta. Não tem gestão. Então a gente percebe que agora vai surgindo alguns problemas. Você mesmo falou. Antigamente a margem era muito alta, ela vem se diminuindo e vai acabando, vai diminuindo. Então quanto menor a margem, menor a tua possibilidade de ter erros ali de gestão, né? E menor também a chance que você tem de ter imprevistos ao longo do ano, certo? Exatamente. E o que vai acontecendo, cara? Isso acontece por conta da concorrência, né? Hoje a gente está com mais de 400 mil dentistas no Brasil, hoje com a internet, né? A clínica que fatura R$1 milhão e o dentista que acabou de formar, que está faturando 15, ele tem o mesmo poder de aparecer, né? Se caso eles investirem o mesmo valor em mídia. Então a concorrência hoje está bem difícil. Então eu queria pegar esse gancho e entender você como dentista, que tem amigo, que vive nessa área. Por que o dentista tem dificuldade, cara, de entender sobre finança? Por que ele tem essa barreira de aceitação, de falar, cara, a minha clínica é um negócio. Além de dentista, eu sou um empresário. Nesse meio, assim, o que você enxerga que tem essa dificuldade dele enxergar a clínica dele como um negócio? E não apenas focar ali no atendimento de excelência, focar apenas ali em fazer um bom tratamento, mas entender que o negócio dele é uma empresa. O primeiro ponto para responder isso é porque a gente dedica normalmente o nosso tempo para as coisas que a gente mais ama fazer, não as que a gente mais precisa. Vamos dizer que eu gosto muito de assistir séries na Netflix. Não vai mudar nada da minha realidade financeira, não vai resolver meu problema na odontologia, mas eu gosto. Aí eu faço primeiro o que eu mais gosto para depois fazer o que eu mais preciso. Então, o que acontece? Na odontologia é muito comum você sair da faculdade, se endividar todo, fazendo 2, 3 especializações e se não estiver dando dinheiro, faz a quarta, faz a harmonização, porque agora a bola da vez é a harmonização, vamos fazer. Só que ele não notou que não é a quantidade de especialidades. É esse conjunto de habilidades e entender esse caminho do dinheiro para poder sobrar alguma coisa. E hoje, a grande diferença do que você falou, são 420 e poucos mil dentistas. Mas não é só isso. Tem as franquias. E as franquias ocupam espaço. Tem os planos de saúde. Elas ocupam espaço. Agora, quer saber a diferença? As franquias são negócios. E eles sabem exatamente o que eles estão fazendo lá, qual é a margem que eles vão oferecer para atrair os franqueados para comprarem os negócios deles. Tem indicador para tudo, né, cara? Eles têm indicadores para tudo. E o que a gente está fazendo aqui, Léo? A gente está trazendo essa mesma metodologia dos grandes para os pequenos. Nossa ideia não é que a gente precisa de clínicas imensas, não. Qualquer dentista pode fazer essa implantação, porque a grande diferença de quando o BPO era oferecido para grandes empresas, porque eram negócios enormes. Só que o BPO ele tem diversas fases e desde de processos simples iniciais até processos mais complexos, como consultoria financeira, quando a empresa já está grande. Mas você pode crescer dentro do financeiro. E essa é a forma mais inteligente para você criar uma base, que aí vem do nome em base, criar uma base sólida para quem quer crescer. Normalmente, um outro problema que o dentista enfrenta no início é estar sozinho, né? Dentro de um consultório. Ele é secretária, né? E qual dentista que fala de dinheiro com outro dentista? Não fala. Ele
não vai abrir as finanças dele para mostrar para outra pessoa. É como se fosse mostrar uma mazela. Porque tem vários dentistas que eu vejo, que eu admiro, que fazem trabalhos maravilhosos com um financeiro horroroso. Ele está resolvendo mais o problema dos pacientes dele. No Instagram, tudo é lindo, mas ele não está resolvendo o problema dele porque ele merece ser remunerado pelo que ele faz da forma correta. E isso acaba não acontecendo. Então, esse é o grande motivo porque dele se fechar no consultório, não ter relacionamento com outras pessoas nesse nível empresarial e simplesmente por não conhecer. E a gente já falou isso no outro podcast, eu vou repetir agora também, né? Que você definitivamente só ama aquilo que conhece. Então, quando você não sabe fazer alguma coisa, você acha complicado, tentou uma vez e larga para lá. A outra coisa é disciplina. Porque se você lança tudo no dia que você fez, fecha aquele caixa direitinho, o outro dia é fácil. Só que já pensou quando você deixa 10 dias, 15 dias e fala, agora faz tudo para trás e você não acha mais, se perde naquilo? Então, é confuso isso. Então, esse é o grande problema que o dentista tem, de não ter formação, não ter conhecimento e não ter a disciplina para fazer isso. Não são todos, hein? Conheço muitas pessoas que fazem isso de uma forma muito organizada, mesmo que com planilhas direitinho. Então, tem muita gente que está fazendo o dever de casa direitinho. Algum nível de organização, né? Mas, Rogério, eu como um empresário, cara, não é clínica odontológica, mas na nossa agência, por exemplo, a gente ficou com muita dificuldade também de entender o que era lucro, o que sobrava, qual que era o nosso resultado. A gente não tinha muito noção disso, né? O que é lucro operacional. A gente não tinha noção de nada disso. E foi um processo que vocês ajudou e vem ajudando muita gente nisso aí, né, cara? E quando a gente quando a gente adquire um conhecimento e a gente é empresário, a gente também fica com aquela sede de compartilhar, de ensinar. E você começa a falar isso com os dentistas, que são as pessoas que estão ali no nosso meio, e o cara começa a falar, você faz algum controle do que você ganha, do seu lucro? Qual que é a sua margem de lucro? X. Como é que você faz isso? Eu pego ali o que entra, desconto ali o que sai, o que sobra é meu lucro. E a maioria das pessoas, principalmente para quem está começando a empreender agora, ou para quem tem ali, né, um faturamento de 50, às vezes até mais do que isso, e ele está sozinho, ele faz esse controle na planilha, por mais que ele faça isso de forma organizada, ele vai colocar, meu lucro é o que sobra quando eu faço ali aquela equação do que entrou menos o que saiu. Isso está certo ou está errado? Na verdade, se você for analisar friamente, não deixa de ser isso. De você pegar todas as tuas entradas, diminuir por todas as despesas que você tem. Agora, você consegue analisar de uma forma muito mais profunda quando você separa. Essa é a diferença. Porque quando está andando tudo bem, ele fala assim, legal, sobrou. Agora me diz um negócio. O carro agora apresentou um problema e não está mais tudo bem. Tá bom? Aí eu pego, abro a tampa do motor e olho lá para dentro e falo assim, conserta aí. Esses carros agora, como é que eles fazem? Pluga ali um computador, dá um comando e ele descobre onde é o problema. Esse é o nosso papel. É a gente separar tudo isso para entender, fazer um diagnóstico da onde está o seu problema, para fazer a correção e atacar o problema no local certo. Então, você não categorizar as suas despesas e não ter isso organizado torna muito difícil. Outra coisa também, quando você faz também entradas e saídas, é muito comum você confundir o que é do sócio e o que é da clínica. O que é o trabalho do dentista e o que é a retirada do sócio. Então, isso também nós ensinamos e defendemos muito que precisa estar muito separado. Aliás, a primeira aula, para quem está nos ouvindo agora, se você está misturando o seu caixa com o da clínica ou está fazendo
o caixa da clínica de caixa eletrônico para agora. Mas acho que ninguém faz isso não, cara. Ninguém faz isso não. É só a gente que faz. Ninguém... Só eu e você, mas ninguém faz não. Ainda bem, cara. Que bom saber. Porque Aqui, tem mas muita gente que faz isso, né? Mas como é que... Você falou assim, categorizar. Beleza. Eu faturo 100 mil. Quando eu vou olhar, eu tenho ali uma despesa de 50, sobra 50, certo? Mas eu posso melhorar meu... Assim, eu vejo ele, eu tenho resultado. No final das contas, eu tô tendo resultado. Então, você está querendo dizer que se eu começo a categorizar essas despesas e essas entradas, eu consigo ver se tem como eu melhorar essa margem, ganhar mais dinheiro? Seria isso? Exatamente. Exatamente isso. Porque a história é o seguinte. O que é mais fácil hoje para você? Aumentar preço. Todo mundo vai adorar, né? Você anuncia amanhã. Olha, vai ter um aumento aqui de 20% aqui na minha clínica. Ou aumentar a eficiência e ganhar mais com o mesmo preço que você tem hoje. Entendi. Porque vai chegar num teto que os teus pacientes não têm o porquê pagar mais por um determinado procedimento só porque você acha que vale. Sabe aquela história de preço e valor? Funciona até um determinado momento, Léo. Não tem como você cobrar por um tratamento um preço exorbitante porque você tem um custo elevado. Pelo contrário, é melhor que você aumente a tua eficiência. E o que é bom de você fazer isso, que eu já vou explicar melhor o que é isso, é você, através da nossa análise, ter em percentuais o que é normal e o que não é normal em cada grupo de despesas. E quando não está normal, nós abrimos aquele grupo de despesas e vamos procurar onde está o vilão para ajudar com que você resolva aquele problema. É bem verdade que nós estamos falando em despesas, né? Nem sempre é despesa. Pode ser entrada também, né? Pode ser entrada. O cara pode estar errando, por exemplo, na precificação. E é muito comum, porque tem duas coisas, na verdade, na entrada. Ou você aumenta o preço, ou aumenta a quantidade vendida. Tem gente que você já me falou aqui que o sonho dele é perseguir 500 mil mensal, que ele falou que... Ele tem um cliente da Dr. Rice que ele não queria saber nem quando ele ganhava. Ele tinha que fazer 500k, porque isso que era importante. Mas ele não está preocupado em fazer... Está sobrando, né? Está sobrando. Se for ele gastar 400 mil para faturar os 500, ele gasta os 400 mil. E aí a gente começa a ensinar as pessoas que existem muitos indicadores além do faturamento. Tem gente que não olha nem o faturamento, não sabe nem quanto ganha. A gente sai uma confusão danada. E tem muitas pessoas que perseguem ali o faturamento, mas eles esquecem de olhar para trás e olhar até a última linhazinha do resultado dele. Porque nesse momento, você faturar 100, tá ótimo, faturar 100, tá sobrando dinheiro, mas eu quero ganhar mais. Não ganhe mais. Organiza as tuas finanças e faz sobrar 30. Você não vai perder paciente, pode ser que gere até mais atratividade por você estar conseguindo ser mais eficiente com o mesmo preço. E aí vem outras coisas dentro do processo que não é só de finanças, isso é bem verdade, porque eu conheço dentistas que são extremamente organizados no seu processo produtivo, de atendimento, de agenda, de cumprimento de horário, que também valem ouro. Então, essa é a diferença do nosso olhar para a área da saúde na odontologia. Entendi. Porque quando você terceiriza para uma empresa que não é do segmento, uma empresa de BPO, por exemplo, que atende todo tipo de negócio, ela não consegue enxergar esses detalhes de quem está no game, de quem tem um negócio aberto e sabe a dificuldade que é. Porque quando eu falei em aumentar preço ou aumentar ali a quantidade vendida, é importantíssimo para você conseguir diluir esse custo fixo que você tem, não é verdade? Boa. Porque nem sempre é cortar. Porque quando eu falo cortar custo, eu já vi o contrário também. Vamos cortar. Ao invés de cortar o que é exagero, o que é desperdício, coisas que não são importantes, você corta processos que diminuem a qualidade do seu atendimento. Não, eu trabalhava com esse implante aqui da Strauma, já sei, vou comprar agora um implante Tabajara Plus para sobrar mais dinheiro. Só que você tem mais problema com aquilo e você já acostumou a ter um atendimento de alto nível.
Então, essa parte de materiais odontológicos geralmente não é o problema. Tem que focar em comprar o melhor. Boa. E aí que vem a outra história que você falou agora, né? Precificação. Como é que as pessoas fazem precificação? Você sabe? Antes de a gente pular para a precificação, que eu tenho uma dúvida, eu estava segurando para te perguntar. Eu fiquei na dúvida aqui como fazer essa categorização, né? Você pega uma clínica ali, eu chego, sou dentista, eu tenho uma clínica, eu faturo 100 mil reais e eu tenho uma despesa de 60, me sobra 40. A clínica é só minha, 40 reais no meu bolso todo mês, tô rico. Agora, 40 reais não, 40 mil. 40 mil, né? isso. E 40 reais não vai dar, não. Dá pra nada, dá pra chegar nem... E aí, cara, eu chego pra você e falo, Rogério, é o seguinte, cara, 40 mil não tá dando mais pra eu viver, mas eu não tô conseguindo ganhar mais. Tô aqui, terceirizo pra você. Como que você vai categorizar? Como que a gente faz essa categorização? Existe alguma ferramenta, alguma técnica? Como que isso acontece na prática? Na verdade, o nome disso é plano de contas. Então, nós temos grupos de despesa, que são 5 grupos, perdão, não é nem de despesa, 1 de entrada e 4 de saída, e temos 4 indicadores no meio desses. Então, o primeiro deles, faturamento. É tudo que entra. Faturamento é tudo que entra. Faturamento é tudo que entra. Aí, depois dele, vem despesas variáveis. Tudo aquilo que varia de acordo com a venda. Como, por exemplo, o quê? O material... Material odontológico, uma comissão que você pagaria para algum dentista executar alguma coisa dentro da sua clínica, impostos também. Boa. Porque são coisas, imagina que se você parar de vender, não vai existir. Você não vendeu nada esse mês, vai ter imposto para pagar? Não tem imposto porque não tem nada. E material odontológico gastou? Também não gastou. Então, esses são custos variáveis. Então, começamos com faturamento, aí despesas variáveis, despesas fixas, depois, despesas fixas, óbvio, aluguel, salário, luz, água, salário dos funcionários, né? E aí, por fim, vem os investimentos. Já a gente fala por quê. Se ele é uma despesa, por que ele está separado, né? Podia botar tudo junto, né? Ele é uma despesa variável. Mas investimento, você fala, por exemplo, eu tenho a clínica, eu vou investir num curso, vou investir... No equipamento, curso, no marketing. É investimento. Marketing é investimento. As pessoas confundem isso, né? Até o que você paga de impulsionamento para a Meta, para o Google, isso tudo é investimento. Até o ponto que ele se paga, né? Ele tem que se pagar. Boa. Esse que é o nosso objetivo aqui dentro, é ensinar isso também. Boa. Então, seguindo, né? Nós falamos de 4 já. O quinto deles é um que pode ser entrada ou saída, que é chamado de movimentações não operacionais. As pessoas não estão acostumadas com isso, mas isso é muito importante dentro da nossa metodologia. O que seria um exemplo disso na prática numa clínica, assim, uma movimentação não operacional? É que não tem a ver com o que acontece dentro da clínica? Como é que seria? Não tem a ver com o objeto que eu foco, que é eu vender o quê? Eu tenho uma empresa de odontologia. O que é que eu vendo? Dente. Eu vendo tratamentos odontológicos. Eu vendo cirurgias, tratamentos, implantes. Não é verdade? Sim. Aí vamos dizer que esse mês minha clínica tem um laser que eu não estou usando. Eu vou vender esse laser. Vai ter que entrar para o caixa da empresa, não vai? Ele vai entrar lá no faturamento? Que ele vai ter que entrar. O cara vai pagar, está no CNPJ, é da empresa, o dinheiro tem que entrar. Ele não pode entrar lá em cima porque ele mascara todo o resultado da empresa. Por exemplo, se eu pegar um empréstimo, ele entra nessa mesma categoria? Exatamente. Entendi. Por quê? Porque quando o dinheiro entra ali, ele não confunde o cálculo que a gente já vai falar dos outros. Que a gente chegou, você já está adiantando muito a aula, espera um pouquinho. Então, falamos das 5 contas que a pessoa tem que separar dessa forma e a gente já está explicando por quê. E aí depois vem os indicadores que estão no meio dessas contas. Primeiro, você fatura, tira o seu custo variável e aí você chega num dos indicadores mais importantes que o próprio faturamento, que chama-se margem de contribuição ou lucro bruto. Você pegar tudo que você faturou e diminuir os custos variáveis. Com os custos variáveis, você tem que sair pagando linha por linha tudo que está embaixo. Esse custo variável, sobrou, vamos dizer que teu custo
teu custo variável era 40%, e você tem 60% de margem de contribuição. Aí você tem, desses 60%, você tem 25% de despesa fixa, você está pagando investimento agora em marketing, no equipamento que você comprou, que você tem mais 5%, e aí você tem movimentações não operacionais. Isso é, você resolve tirar mais dinheiro da empresa do que ela aguentaria. E aí, nesse momento, a gente consegue separar a tua análise com esses indicadores. O primeiro foi o quê? Margem de contribuição, que é o faturamento menos os custos variáveis. Na hora que você pega essa margem de contribuição e subtrai do seu custo fixo, aí você vai chegar no lucro operacional antes dos investimentos. Porque nós fazemos questão... É EBITDA? EBITDA. O EBITDA é um termo muito para empresas grandes. Entendi. E ele, por exemplo, ele tira os impostos, ele faz a análise sem os impostos, porque, de repente, em outros países é diferente. Ah, entendi. Então, para a gente, não cabe. A gente tentou simplificar ao máximo, porque já é difícil para o dentista entender isso tudo. Aliás, para o dentista não, para qualquer empresário. Tem muita gente que não entende essa história. Então, quando você começa a falar earning before taxes, até amortização, não tem sentido para o fluxo de caixa da pessoa entender disso tudo. Então, vamos lá, Léo. Recapitulando, você teve a margem de contribuição, que é o teu lucro bruto, tirou tua despesa fixa e aí você chegou no lucro operacional antes do investimento. Para que isso? Para saber quanto eu posso investir. Porque se eu não tenho ali uma sobra para investir, é certo que eu vou começar a ter problema, que as coisas dão defeito, precisa pintar a clínica, precisa fazer curso. Para quem tem dependência, por exemplo, de investimento em marketing para adquirir cliente, se nessa linha aí, por exemplo, não sobrar nada para você investir em marketing, você pode entrar na zona vermelha. Aí né? você entra na zona vermelha e fala assim, agora que eu não tenho dinheiro... E a primeira coisa que corta é o marketing, tá? Sinto muito te contar isso. Mas eu sei. Só que quando corta, começa a entrar na corrida dos ratos. Aí, beleza. Por fim, pagou o marketing. Aí sobrou o lucro operacional. E isso que é muito importante na clínica você entender, porque tem que sobrar lucro operacional. Todo mundo que está com a porta aberta pode ter o propósito, missão, tudo que quiser, mas tem que sobrar dinheiro. Porque sem sobrar dinheiro, o negócio não sobrevive. Só que não é o final da história. Depois desse, vem essas movimentações, que podem ser entradas e saídas não operacionais. Por exemplo, o dinheiro que você adianta do cartão para receber antes. Isso entra como se fosse um empréstimo, lá embaixo. Adiantamento, você fala assim, o dentista ele tem uma máquina de cartão, mas ela tem antecipação automática e o cara paga 4%. Só que ele não está vendo, né? Que a gente faz questão de separar tudo. Entendi. A gente separa dentro do sistema todas as taxas que você paga de cartão, porque quando você vende, você vendeu 100 mil no cartão, você não recebe 100 mil, você recebe 100 mil menos a taxa que é a operadora. Então a gente separa, bota a entrada de 100 mil, separa o que é da operadora, separa o da maquininha custo fixo, e esse dinheiro que eles ganham de percentual em cima do que você vende é custo variável. Ah, mas isso aí, ó, pra você ver, ó. Se você me dá... Eu tenho a maquininha ali, eu não olho pra isso. Só vou vendendo, olho o resultado ali depois. Sobrou dinheiro, tá ok, tá pagando minhas contas. Mas se você me mostra essa taxa representa um percentual alto, mas você já me traz a solução, olha, essa maquininha azul que você usa tá pegando 5%. Tá te levando 5 mil todo mês. Todo mês. Mas eu tenho a sugestão dessa aqui, que ela é 2,5%. Sim. Você já melhorou um pouquinho ali o resultado. Sim. Seria para isso? Sim, exatamente. E para abrir os olhos, porque a máquina, para as operadoras que pegam a maquininha e falam assim, bota logo, por favor, nessa... Poxa, automático, vai direto. 24 horas, tá na conta. E eles não querem que você fique olhando quanto eles estão ganhando, porque parece tão conveniente você deixar. Então, essa clareza que nós separamos as despesas nesses 5 grupos de contas e nos 4 indicadores que nós falamos agora, ajuda muito na tomada de decisão, a ponto de muitos clientes nossos olharem e falar assim, por que eu estou adiantando o cartão?
Eu falei, não sei. Às vezes nem precisa, né, cara? Ele falou assim, puxa, cara, será que eu desmamo? Porque é um desmame, né? Eu falei, desmama, cara. Aperta um mês, no outro você já vai estar bem. Aí ele começou a fazer, agora me diz uma coisa, 5 mil todo mês, são 60 pau no final do ano. E custos, a gente tem uma brincadeira que a gente fala que custo é igual unha. Se você não cortar, ele cresce. Então, isso que você está falando também, essa análise de taxa de máquina, de tarifas bancárias, que tem gente que nem se toca, que os grandes bancos, né, cobram uma fortuna aí de tarifas de hoje. Tem bancos digitais que não cobram nada, só que você se acostuma a pagar aquela despesa. Fica e não cômodo, nota né? Você mais. nem olha. Só que um consultor externo, ele consegue enxergar isso com mais clareza. E para quem está nos assistindo agora, vai agora olhar qual é a taxa da sua máquina. Porque lá tem o cliente que liga e fala assim, eu quero uma maquininha. Sabe o que ele faz? Ele faz a venda pela tarifa ideal, que é a tarifa de balcão dele. Mas ele tem tarifas muito melhores que aquelas, e a partir do momento que você tem uma máquina, que você tem um faturamento e fala para ele assim, já consegui. Eu quero só que eu não quero mais trabalhar com vocês, porque agora eu estou na Cielo, agora mudei porque consegui uma taxa melhor. Aí vocês vão se impressionar, porque no instante eles vão, com certeza, mudar essa taxa. E para você que acha pouco, vários pedacinhos desses juntos fazem o resultado mudar o resultado da lucratividade do seu consultório e da sua clínica. Então você pega ali, ó, o cara chega pra você, abre ali tudo que entra, tudo que sai, a operação. Vocês vão organizar tudo pra dar clareza pra ele ali de onde o que tá saindo, categorizar tudo conforme você falou, o que é operacional, o que não é. Pra poder, todos os meses, apertar parafuso com a meta de ter uma taxa de lucratividade saudável pro modelo de negócio dele. Seria isso? Certamente. Porque a gente faz isso, mas dentro de um sistema que permite que o próprio dentista consiga enxergar isso de forma, vamos dizer assim, mais lúdica, com Entendi. gráficos. Categorizada, né, cara? Não, e com gráficos também, Boa. mostrando uma curvinha de lucratividade, porque é um saco. Você pegar uma planilha imensa achando que aquilo é lindo, o cérebro é programado para reagir a coisas complicadas e complexas. Então, o nosso intuito é trazer facilidade, simplificar até os termos que nós usamos, para que as pessoas não vejam nisso uma barreira. Pelo contrário, para olhar para isso como uma solução para uma coisa que ele não entende ainda. E eu não quero fazer dentista nenhum virar analista financeiro, Não, pelo contrário, eu quero ensinar o que ele precisa ver para saber se o negócio está bom e entender que as indicações que nós fazemos, como você disse agora, qual é o grupo de despesas? Eu tenho que atacar onde? Porque isso aconteceu comigo. Eu estou falando porque aconteceu comigo. É ver onde está o gargalo ali, né, cara? Na finança do cara, né? Eu estava assim. Olhei aquele conta de ar-condicionado ligado o dia inteiro. Aí eu falei assim, olhei aquela conta de energia, falei assim, já sei, vou atacar essa conta aqui. Aí falei com todo mundo, agora vai ter meta de quantos quilowatts que nós vamos gastar, porque na hora do almoço tem que desligar. E realmente é bom evitar desperdício, né? Só que depois eu olhei, na hora que eu comecei a fazer a minha análise e entender quanto era o meu custo fixo em percentual. 26%. O que você acha disso? Bom, ruim? Você não acha nada. Você não sabe o que significa 26% para despesa fixa. Mas existem números que se repetem em várias clínicas que fazem a mesma coisa que você e nós entendemos o que é normal e o que não é para te alertar. E o que eu quero dizer com isso? Eu estava perdendo tempo com um grupo de despesa errada. Ao invés de estar fazendo isso, eu tinha que ter atacado as despesas variáveis, que eu estava com problema nas variáveis, tinha que olhar aquilo, melhorei o meu percentual para pagar também de impostos, mudei para mudar para uma tarifa muito menor de impostos. Então, isso você pode fazer uma análise com o seu contador e conseguir.
Outra coisa também, detalhes. Comissionamento de dentistas que trabalham dentro da sua clínica, que é legal, hein? Tem muita gente que não quer ter uma clínica ou consultório e você precisa colocar pessoas que não fazem as especialidades que você faz. Mas tinha um erro nesse comissionamento, porque eu não sabia comissionar, e isso estava levando toda a lucratividade da clínica. Então, eu estava perdendo foco e passei um ano olhando para coisas erradas. Imagina, um ano. Tava ganhando mais dinheiro que você, né? É. E não foi só isso, é porque quando você divide em 10 vezes e paga à vista, a conta não fecha, o ciclo financeiro começa a não fechar. Porque como é que você vai dividir? Porque é muito fácil, né, na maquininha dividir. Porque a negociação, a coisa mais fácil que qualquer pessoa que vai entrar numa negociação faz para se livrar dela é dar desconto e dividir. São as armas mais ineficientes que tem. Ele pode estudar, pode conseguir outras maneiras, mas essas são as mais ineficientes. E aí, na hora de fazer o pagamento da comissão, você trabalha com pessoas que você gosta e você cede muito a esse tipo de, puxa, cara, eu tenho que fazer porque o cara é meu amigo e tal. Mas quando você tem controle do financeiro, isso me ajudou muito. É sentar na mesa, abre 100% do financeiro. E eu fiz com todos eles. De abrir e falar assim, tá aqui, ó. Isso aqui é despesa fixa, isso aqui, pegar cada procedimento que a pessoa faz e mostrar o que sobra se atingir o ponto de equilíbrio, hein? Porque quando você faz a precificação, entenda essa diferença. Quando você faz a precificação, você determina o quanto você quer de lucratividade, por exemplo, no implante. Eu vou botar 20%. E aí, através das minhas despesas fixas, dos impostos, até da contribuição que você faz para o conselho de classe, tudo isso, mesmo coisas que são anuais, a gente coloca na precificação. E aí você consegue botar a tua folha de pagamento, todas as despesas fixas que você tem e variáveis ali que compõem aquele procedimento. E aí você bota 20%, vamos dizer. Na hora que você faz isso, você vai chegar para ele e falar assim, quanto sobra desse procedimento? Esse aqui sobra 20, como é que eu posso te dar 30? Não tem como. Ou eu aumento o preço para sobrar mais, ou a gente divide isso de uma forma mais razoável. Então, a ideia de mostrar isso é muito bom para você conseguir realmente fazer com que as pessoas entendam que você não está ali para explorar ninguém. Mas você é um empresário... Transparência, né, cara? E que o risco está com você, não está com ele. Então, isso me ajudou muito a negociar também, de ter um financeiro claro. Mais uma vantagem é você sentar com as pessoas que trabalham para você, que estão aí na sua equipe agora, para mostrar como é que... Agora, se você não tem nada, como é que você decide qual é a margem? E tem mais, hein? Você define unitário, tá bom? Eu defini que o implante vai ter uma margem de 20%, de 30%. E se eu vender um implante só por mês? Acabou. Lógico que não vai ter lucro nenhum. Então, o que tem que ter? Além disso, o empresário tem que garantir, descobrir o ponto de equilíbrio dele, que é exatamente aquele ponto onde as despesas todas se igualam à entrada daquele mês. E a partir dali é que a mágica começa a acontecer. A partir dali começa a ter resultado. Porque se você cai o seu faturamento, sei lá, 10%, 20% abaixo do seu ponto de equilíbrio, o resultado do lucro é muito pior, ele não vai cair 10%. A margem de lucro cai muito mais. Do mesmo jeito que se você tem um ponto de equilíbrio de 100 mil e conseguiu... O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é exatamente isso. É o momento que todas as suas despesas se igualam com as suas receitas. Eu tenho entre despesas variáveis, investimento, despesas fixas, eu tenho 100 mil. Se eu tenho uns 50 mil de despesa, quando eu faturo 50 mil no mês, eu chego no meu ponto de equilíbrio. É de despesas totais. Total. A conta não é bem assim que é feita. Ela considera, pega
o faturamento e pega também margem de contribuição, porque a gente consegue ver isso de uma forma mais consistente ao longo dos meses, e aí você faz uma média ao longo dos meses para descobrir qual é o seu ponto de equilíbrio na clínica. E isso é maravilhoso, porque a partir daí, Léo, você consegue fazer assim. Então, quanto que eu tenho que vender? Eu vou ter que vender 100 mil. Qual é a sua meta? Quantos procedimentos eu preciso vender para fazer isso? Quanto que eu preciso anunciar? Quantas pessoas eu preciso atrair? E aí você pode botar o seu ponto de equilíbrio econômico. Eu quero ter 20% de lucro na clínica. Quanto que eu preciso faturar? Então, esses dados é que são valiosíssimos para quem quer crescer, quem quer empregar, quem quer criar um negócio e tirar as famosas algemas de ouro, que é o dentista brilhante, maravilhoso, que se ele sai da clínica, o negócio cai. Se ele tira um mês de férias, 0 faturamento. Se ele morre, tem que bater a tampa do caixão com tudo dentro. Acabou a clínica, né? O cara, a gente conversando com um dentista, aí muitos dentistas chegam pra gente assim, ó, o cara lá de Belo Horizonte. Aqui, vocês têm outros clientes aí que trabalham com lente em resina? Tem. Quanto que eles estão cobrando? Tá cobrando X, mas o cara tá em Brasília. Bairros com proposta diferente, paga aluguel diferente. De repente até a taxa de imposto, o percentual de imposto que paga, totalmente enquadrado de uma forma diferente, né? E eles erram muito na precificação, cara. Sobra o dinheiro, ele tem resultado, mas o cara quer padronizar ali, quer saber quanto o concorrente. Às vezes tá um do lado do outro. A estrutura é diferente, material, o cara compra mais, consegue mais barato, mas ele coloca o mesmo preço, né? Então, assim, acho que é uma dificuldade da maioria dos dentistas, que é a precificação. Tá, beleza, eu vou precificar aqui, olha um vídeo no YouTube, vou fazer um negócio padrão. Mas o que tem que colocar o dentista quando ele vai precificar o trabalho dele? Né? Seja o dentista num consultório ou o cara numa clínica gigante ali com 4, 5, 6 cadeiras. Sabe o que eu tava rindo aqui? Já fiz isso. Porque o que eu achava? Eu achava assim, investir nesse negócio grande, cara, eu preciso saber quanto meus concorrentes estão cobrando para ver se eu estou dentro do mercado, se eu estou abaixo, se eu estiver abaixo, eu estou barato, se eu estou caro. Se eu estiver caro, eu vou diminuir. Só que, quando você vai fazer uma precificação, você tem que levar em condição tudo que são os teus custos. E não pode precificar sem isso. Porque, por exemplo, se eu tenho um aluguel de, sei lá, essa sala aqui, linda, na Barra da Tijuca, no Rio, mas o aluguel dela custa 20, o condomínio custa mais 5, é diferente. Quando eu pego isso e descubro o preço da minha hora clínica, isso aqui vai ter que estar embutido no preço. Então, é muito importante que você tenha todos esses dados, ter dados também de qual e como você está categorizado, se você tem um percentual, uma margem de impostos de quanto? De 5%, de 13%, de 16%, porque sem saber isso, não tem como você conseguir fazer a sua precificação. E diga-se de passagem, tem uma coisa que as pessoas se prendem muito na precificação, que é saber o custo do material. Aí eles falam assim, mas vai ser muito confuso. Como é que eu vou saber quanto que vai de resina numa restauração? Quanto custa uma gota de single bond, do adesivo? Essa parte é mais fácil, por incrível que pareça. Todos os fabricantes informam o rendimento de um tubo de resina para dentes posteriores, para dentes anteriores. E aí você pega, quanto custa o single bond? 300 pratas? Ele tem quanto? 200 gotejamentos? Divide, você vai descobrir quanto é uma gota. A gente já tem isso pronto, na verdade. Mas esse não é o grande problema na hora de precificar, porque o material gira em torno de 6% a 7% do tratamento. Então, ele não é o grande vilão. O vilão é não conhecer as suas despesas fixas, principalmente, e não conseguir colocar todas essas despesas que acontecem uma vez por ano, por exemplo.
que você tem que colocar até isso, as contribuições sindicais, o conselho de que você paga, tudo isso entra na precificação, é ali para você dividir por mês, né, como se fosse esse valor, e você chega, a tua folha de pagamento vai estar dentro da tua precificação. Aí você fala que eu tenho uma folha de pagamento de 40 mil e você tem uma de 10 mil. Como é que eu vou ter a mesma margem de lucro que você? Mas como é que eu vou calcular, por exemplo? Eu pago, vamos supor que eu pago 5 mil de aluguel. Vendi um implante. Eu tenho um implante ali. Eu sei que no mês eu faço... Eu pretendo fazer 10 implantes, mas estou começando minha clínica agora. Eu mudei agora para um novo espaço. Eu não tenho esse cálculo pronto. Eu vou construir ou existe já algo pronto que vocês entregam assim pro cara já ter uma média de como que ele vai calcular isso? Sendo que ele não tem ainda... Ele não sabe quanto... Ele não tem um histórico para saber quantos implantes ele vai vender, como é que vai funcionar. Como que ele faz isso? O início é difícil em qualquer atividade. E o que você está falando chama-se NCG, Necessidade de Capital de Giro. Todo mundo que vai começar um negócio precisa entender qual é a necessidade de capital de giro, levando em conta a curva de crescimento que ele vai ter ao longo do ano. Porque se você começar um negócio sem dinheiro nenhum, as despesas são certas. Dá tiro no escuro, né? Entendi. E as despesas são certas, sagradas. Mas as entradas você vai correr igual um desesperado. E quanto mais desesperado você entra numa negociação, pior você faz a negociação. Aquela coisa de apresentar o preço já é um problema. Para a maioria das pessoas que eu conheço, dentistas bons, que sabem o que falam, mas na hora de falar sobre dinheiro, dá aquele frio na barriga, aí vira para cá, vira para lá, e fala baixinho, falando... Aí muda o tom de voz, né? Porque quanto custa? 50 mil. Entendeu? Chega a afinar a voz para dar o preço. Afinar a voz, eu sou 50 mil. Isso aqui Quanto, doutor? 50 mil. É tímido, entendeu? Até para negociar, você saber as suas finanças é bom. Porque eu cansei de conversar isso com os pacientes. Ele fala assim, quanto que é? Eu falei, 50 mil reais. Ele falou, nossa, mas pô, não dá para você me dar aí uns 20%? Ele falou assim, não posso, eu não tenho 20% nesse procedimento. Porque como a gente faz essa conta? Para descobrir quanto que você pode receber dentro da sua própria clínica, o ideal é que tenha uma precificação e que você se pague, mesmo que seja o dono da clínica, por procedimentos executados, tratamentos executados. Porque, por que é bom fazer isso? Entenda que você hoje foi na minha clínica. Você me pagou 50 mil reais. E eu tenho que fazer vários implantes, tenho que fazer prótese. Aí eu olho os 50 mil reais e vejo que se entrou 50 mil à vista e a despesa foi 10, vejo o problema. Você tinha 10 de despesa, então vai sobrar 40. Esse mês eu posso gastar 40. Só que tem que entender que o fato de ter sido pago agora não quer dizer que ele vai ser executado agora. Ele pode ser executado ao longo de 8 meses, tem que esperar o enxerto, tem que fazer aquilo tudo. Por isso que é importante que você tenha disciplina, mesmo que seja você sozinho no consultório. De primeiro, veja a sua produtividade e faça um percentual para o seu próprio pagamento. Que aí você não cruza aquela linha perigosa de gastar um dinheiro que precisa estar reservado para pagar o técnico de prótese, para comprar aqueles implantes, para todas as despesas que vão incorrer sobre essa venda que você fez. Então, por isso que quando eu falo que a clínica tem lucro, é depois de pagar você. Primeiro, paga o dentista. É importante que você saiba qual é o seu valor dentro do negócio e quanto que você pode tirar do seu negócio. Se você não fizer isso, corre o risco de avançar em cima de um dinheiro que não é seu. E aí, chega lá na frente, começa aquele rolo. Vamos adiantar cartão. Agora, o cartão de crédito atrasou. Vamos entrar nessa taxa de 5% ao mês.
Aí começa a virar a bola de neve. Agora vamos tomar dinheiro emprestado do banco que ele está adorando, né? Emprestar dinheiro a 5%, 6% ao mês é uma delícia, né? O cartão de crédito adora esse atraso. Então, isso que é importante. O financeiro te ajuda de várias formas a você negociar com teus fornecedores, negociar com seus próprios pacientes, clientes, negociar com dentistas parceiros, por você ter na sua mão o que você pode fazer, não o que o mercado faz. Então, isso que é importante. Ah, mas aquela outra clínica está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas qual é a minha realidade? E tem uma hora, Léo, que você vai olhar para as suas finanças e vai falar assim, ou eu aumento a minha eficiência, ou eu vou quebrar. Não tem como. É certo. Porque se não aumentar a eficiência em todos esses processos para você fazer sobrar dinheiro e você falar assim, eu não tenho como aumentar preço, vai quebrar. Então, as finanças ajudam de diversas formas a dar base para decisões inteligentes em cima de números que viram informações, como eu falei, dados que viram informações importantes. E quando eu olho para trás, depois desses anos todos, eu não tive nem um ano, que fala assim, esse ano eu tive um prejuízo. Isso não é uma realidade. Eu não tive um ano que fala assim, não, vou ficar devendo aqui, que agora... Até mesmo no planejamento da abertura, a gente começou a estudar quanto que seria o investimento, fez uma reserva financeira para começar esse investimento, segurou. É horrível, cara. É dificílimo, cara. É mais ou menos você botar um doce na tua frente e falar assim, não pode comer. Aí você olha pro doce. Falar disso, você lembra dessa história, né? Do marshmallow, do teste do marshmallow, né? Já vi. O teste do marshmallow é justamente isso. Eu passei por isso. Eu vi o dinheiro na minha frente e não podia tocar nele. E para quem não sabe o que é o teste do marshmallow, é um teste muito antigo que virou uma pesquisa que foi acompanhada durante anos. Que eles pegaram, pode botar aí no YouTube que vocês vão ver, chega a ser divertido. Botaram o marshmallow na frente de uma criança e aí eles chegam para ela e falam assim, olha, tá aqui, tá? Se você não tocar nele, eu vou voltar aqui e vou te dar 2, tá? É só você deixar, daqui a um tempo eu volto e eu te dou 2. E iam embora. Tinha criança que chegava assim, a outra lambeu ele. Tem outro que falou que se dane, pá, comeu o negócio. Sabe o que é isso? Pegaram essas crianças e começaram a analisar o comportamento delas ao longo da vida delas. E aí eles descobriram um padrão de que as crianças que conseguiram adiar a recompensa e esperaram pelo segundo são as crianças que tiveram controle para segurar as finanças dela, para esperar o momento certo de fazer as coisas, de juntar todas as habilidades que ele precisava para ter o retorno que ele esperava. Então, esse padrão, infelizmente, é uma coisa que acontece muito. Aí descobriram que isso é uma coisa que é também treinável, educável, que você pode, porque você vem com isso naturalmente, o ser humano, nesse desespero. Imagina, eu olhando dinheiro não podia usar, eu podia comprar uma lancha, podia comprar um Porsche, né? E tem outra situação engraçada que acontece também, cara. A gente tem um cliente que ele ficava todos os meses reclamando que o faturamento estava baixo, que não conseguia passar de 200 mil reais por mês, né? Sempre reclamando. Eu não consigo passar de 200 mil reais por mês e a clínica não consegue pagar as contas, mas todos os meses ele tinha um faturamento de 600 mil reais perante a franquia. E a gente ficava sem entender, essa conta não bate, a gente ficava até chateado. Falei, cara, o cara tá faturando, tá tendo resultado, mas não traz essa transparência pra gente, provavelmente com medo da gente ficar um pouco mais desleixado com o trabalho e tudo mais. Ele nunca elogiava. E a campanha é muito boa, um trabalho muito bom, mas ele não conseguia passar de 200 mil reais por mês. E numa conversa que eu tive com ele presencial, eu descobri que, na verdade, esse faturamento de 600 mil é o famoso faturamento fantasma. Ou seja, como assim? Ele vendia 600, 500 mil reais por mês, mas naqueles boletos de 21, 28 vezes.
Então, ele tinha o valor que entrava para a clínica de 100 e poucos mil, não passava de 200, mas todos os meses tinha uma forma lá, que eu não sei como que eles faziam, que eles conseguiam vender de 500 a 600 mil reais por mês, mas esse valor não entrava. Mas, na conversão da franquia, o cara subia no palco e recebia a plaquinha. E a gente percebeu que esse comportamento, esse tipo de situação, acontece também com os pequenos. O cara vende ali, às vezes não adianta cartão, ou vende no boleto, ou em cidades pequenas acontece até ainda, Rogério, do cheque. Então, é um problema que o cara tem, cara, e eu também fiquei com essa dificuldade, eu acho que o dentista pode ter essa dúvida também. Ele vendeu um tratamento ali, 3 tratamentos no mês. Cada um por 15 mil reais. Um consultório, vendeu 45 mil, certo? Só que ele não vai receber esse dinheiro à vista. Ele vai receber ao longo de 10 meses. Então ele vai receber 4.500, 4.500, 4.500, 4.500. Como que esse cara vai organizar as contas dele, sendo que ele tem esse espaçamento? Como que ele faz isso assim? Como que ele vai categorizar, igual você explicou? Como que ele vai categorizar isso, sendo que ele tem essas entradas que vai entrar fatiado ali por mês, cara? Como que ele faz isso para se organizar e não se perder? Eu vou traduzir, tá? O nome disso é fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E a outra coisa que você me perguntou sobre a franquia é porque tem 2 regimes diferentes. Tem um regime que não importa quando você vai receber ou quando você vai pagar. Quando você vai ter a entrada, você teve a entrada, mas não importa quando você vai receber. Eu vendi um tratamento de 100 mil. A entrada é o fechamento. Vamos dizer, entrou o dinheiro, A venda. fechei a venda. Mas o meu cliente falou assim, eu só vou te pagar daqui a 1 mês, tá? Que eu vou desaplicar esse dinheiro, mas para o regime de competência, não importa o dia que ele vai pagar. Então, é isso que está em um relatório financeiro chamado DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. Então, tanto faz se você vai pagar em 10 vezes, ele é muito importante, é um relatório para empresas maiores, ele é mais importante ainda, porque ele dá uma realidade econômica da empresa, ele tem seu valor também. Mas se eu fechar a venda naquele mês, eu fechei uma venda de 100 mil naquele mês, ele vai me pagar daqui 2 meses, 3 ou o que for. Ele entra para aquele mês no meu DRE? Não. Quando você vendeu, ele já entra integral. Para o DRE, não importa se ele vai ser pago em 10 vezes. Agora, para o fluxo de caixa, que é o que a gente faz no dia a dia, Entendi. Esse é o retrato do que está acontecendo. Entendi. Sabe o que você faz? Você me deu 100 hoje, 100 amanhã e 100 depois. Ele vai estar no teu relatório de fluxo de caixa. É como se eu abrisse o caixa para contar quanto dinheiro tem dentro naquele dia. Exatamente. Porque o que acontece? Vamos dizer, nesse caso aí, parece tudo lindo. Ele foi lá, recebeu a plaquinha, mas se eu chegar lá e pedir para ele, me dá 10 mil reais, ele não tem 10 mil reais no caixa, nem no banco. Por quê? Porque tem uma despesa total operacional violenta para fazer essa operação grande e ele pagando, ele recebendo em 21 vezes, torna-se muito difícil. Ele tem que ser um expert em finanças para conciliar todas as entradas ao longo do tempo com todas as saídas. E é isso que você acabou de perguntar, que é o fluxo de caixa. Para você entender ao longo do ano quanto que está entrando, quanto você vai ter de dinheiro disponível em março, em abril, e a gente faz até uma previsão. Qual é o faturamento médio seu? Meu faturamento médio é 70 mil. A gente já lança uma previsão de entradas, que isso pode ser que aconteça, e a gente lança o que você tem a receber parcelado, de todos os seus cartões que estão entrando parcelados. E com isso, eu posso te dar uma resposta. Se você me perguntar assim, eu posso comprar um equipamento e pagar isso no dia 20 do mês que vem? Então, eu posso te ajudar a decidir qual é o melhor dia para você fazer isso, porque na maioria das vezes as compras são emocionais. Elas não têm nada a ver, porque nós achamos que o ser humano é racional. Mas as decisões de compra, elas vêm naquele momento que você está no congresso
envolvido por todo aquele clima e todo mundo está comprando. Você falou, nossa, cara, tem aquela tal da síndrome, né? Botou o QR Code na tela, o pau quebra de Pix, né? O tal do SIMO, né? A síndrome do missing off, né? O que eu tô perdendo? Tá todo mundo fazendo, eu tenho que comprar igual o bando. Só que você esquece de dar uma analisada no seu fluxo de caixa para ver se aquilo vai impactar realmente a sua retirada, por exemplo. Como é que eu organizo isso? Tipo, eu sou dentista, eu sou especialista em lente em resina, ortodontia, o que for. Como que eu vou organizar meu fluxo de caixa para receber um dinheiro em tal data? Como que eu organizo isso na prática? Você pode fazer isso sozinho, não tem problema. Mas você tem que ter uma planilha que controle essas entradas todas ao longo do tempo para você fazer uma análise daquilo que eu estava falando. Porque a maioria das pessoas olha para onde? Para trás, para ver o que aconteceu. Mas a gente ensina as pessoas a olharem para frente para ver o que elas podem e não podem. E a gente controla isso num fluxo e apresenta para todos os nossos clientes justamente essa tendência de faturamento, o que ele tem, porque tem horas que ele não sabe. Então eu falo com ele assim, olha, você já tem 15 mil esse mês, porque já vai vir de entrada no seu cartão. Então, para fechar o mês, você precisa de ter tantas vendas, mas você já tem na composição da tua renda do mês todas as entradas que estão vindo parceladas ao longo do mês. Porque a pessoa, às vezes, perde essa noção. E o mais complexo é o descompasso entre o que ele vende, se ele vende parcelado, e o que ele compra parcelado também. Porque o que a maioria das pessoas faz é o contrário, né? Quando ele vende no cartão em 10 vezes, 20 vezes, o que é que ele faz? Adianta. Paga aquela taxa absurda, que aquilo é considerado um empréstimo. E ele pega todas as despesas, vai lá na Creme e reparcela em 12 vezes. Então, ele recebe um montante, o dinheiro está no caixa, é o marshmallow, tá? Só que ele está comprometido ao longo do tempo porque ele tem que pagar isso. E depois de um tempo, raciocina comigo, são 12. No primeiro mês são 12. No segundo mês, começa a somar tudo e daqui a pouco essas 12 vai ser uma. Se você gasta 50 mil de Cremer e dividiu esse mês, dividiu em 12, vou gastar 50 mil por mês. Uma hora vai virar os 50, porque isso vai se somar. Então tem que ter muito cuidado. É bom dividir? É. O ideal é você receber no menor prazo possível e conseguir parcelar isso. Só que é o risco do marshmallow. Porque quando você vê o dinheiro no caixa e não sabe que ele já está comprometido, isso vira um problema. O nome disso é índice de liquidez corrente. É você saber para quantos reais você tem dentro da sua clínica, quantos que você tem de despesa. O ideal é que seja pelo menos... Eu tenho 100 mil reais dentro da clínica e tem 100 mil reais a pagar. Índice de liquidez corrente 1. Se eu fechar a clínica hoje, está tudo certo. Inclusive, eu coloco até o passivo trabalhista para demitir todo mundo. Eu aprendi a fazer isso no meio da pandemia, no desespero, né? Que eu comecei a olhar tudo que eu tinha de entrada e começar tudo que eu tinha de obrigações. E aí descobri que meu índice de liquidez corrente era muito bom, porque eu tinha mais dinheiro em caixa do que obrigações. Que eu até, se acontecesse o pior, eu poderia fechar sem deixar dívida nenhuma. Quer dormir bem? É você ver esse índice de liquidez. E o que mais acontece hoje é o contrário. As pessoas vão tão empolgadas em botar a mão no dinheiro e resolver o problema dele, que é tirar dinheiro para a vida pessoal, que é importante, hein? Que ele esquece que ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Que a clínica é saudável. E é por isso que no plano de contas nós separamos as movimentações não operacionais, que é onde estão os maiores erros do próprio dono. Rapaz, você está falando aí, cara, eu fico pensando...
O quanto o dentista, você chega pra ele ali, cara, organiza pra ele, mostra tudo pra ele, o que tá entrando, o que tá saindo, começa ali a fazer toda essa consultoria pra ele, e você chega numa conclusão que precisa diminuir um custo ali. Vamos supor que na parte material precisa diminuir alguma coisa. Como que esse dentista vai diminuir o custo dele, seja fixo, seja variável, sem baixar a qualidade da entrega do tratamento? Por quê? O cara, ele preza ali por estar num bom local, de ter uma boa cadeira, de ter uma boa estrutura. Como que vocês chegam assim nesse consenso para ele poder diminuir esse custo, né? Sem que isso vai impactar na qualidade do trabalho dele? Eu vou te dar um exemplo contando uma história e depois a gente volta para odontologia. Em hotéis, era tradicional o hotel ter um hall, ter café da manhã, ter uma piscina, ter uma sauna, normalíssimo, tá? Serviço de quarto, chegava lá, pedia alguma coisa no meu quarto. Só que tudo isso gerava um custo, correto? Correto. E aí uma empresa fez uma pesquisa entendendo quem era o cliente dele e entendendo o que era importante para o cliente dele, fazendo perguntas diretas para os clientes dele. O que é mais importante para você, isso ou aquilo? E dessa pesquisa, ele descobriu, sabe o quê? Que o cliente dele, tipo eu vou para São Paulo fazer um curso, para que eu quero piscina no hotel, que eu não vou nem chegar perto da piscina. Só quer dormir. Eu quero comer um croissant na padaria do lado, eu não quero tomar aquele café da manhã para ficar com a barriga grande. Quero, cara. Quero comer só uma fruta. Então, aí eu fico, não, já paguei. Então, o que ele descobriu? O que as pessoas queriam no hotel? Uma cama excelente, um isolamento acústico muito bom e ter um preço justo. Ele fez o Ibis. Ele fez o Fórmula 1. E aí, o que ele fez? Descobriu o que eram as necessidades daqueles pacientes, daqueles clientes dele, e transformou num hotel que tem realmente uma estrutura boa, você vai dormir bem, a janela blindada, escurinho, era outra coisa, escuro, né? E um preço razoável. Então, por exemplo, tem horas que você bota coisas que o paciente não valoriza. Então, até a tua recepção, coisas que você está botando... Piano de cauda. Piano de cauda. Coisas que você começa... Porque depois que você bota alguma coisa, é dificílimo tirar. Por exemplo, eu tinha um monte de canais para o cara ver um jogo durante. Aquilo era uma despesa, não era? O dia que eu tirei, porque eu falei assim, não vou ficar botando isso, vou botar meus tratamentos aqui, vou aproveitar para fazer um marketing interno. Ele chegou e falou assim, cara, eu quero ver o jogo do Barcelona. Eu falei, não tem. Ele, puta, caiu o padrão, cara. Aí é ruim, porque meu cliente se acostumou e meu cliente dava importância àquilo. Então tem que ter cuidado. E volto a dizer, quando você entender o percentual de cada despesa e você vê aonde é importante cortar, porque tem determinadas coisas que não vão fazer diferença nenhuma. E qualidade do atendimento, se você tem uma clínica de diferenciação, esse é o core business. É isso que você tem que fazer, dar um resultado. Tem público para tudo, né, cara? Mas, acima de tudo, nas coisas que o paciente vê. Porque a percepção de qualidade que os pacientes têm não está exatamente em entender se a minha cerâmica foi feldspática, foi prensada, foi maquiada, como é que ela foi feita. Ele vê o resultado, mas ele não consegue tecnicamente fazer uma diferença. Mas tudo que está em volta dele, que gera percepção, pontualidade, qualidade do atendimento, tempo de resposta no atendimento, tudo isso são pontos que você pode avaliar e ver como você melhorar eficiência operacional. Só que isso dá um trabalho do cacete. Esse é o mais difícil, que é você parar, sair do mocho e entender o que você pode fazer para melhorar a eficiência operacional. Em quanto tempo você entrega aquele tratamento? Se você conseguir entregar aquele tratamento em 2 consultas ao invés de 4, a eficiência operacional aumenta. Diminui o custo.
Diminui o custo, porque toda vez que eu calço uma luva para fazer um tratamento numa sessão única e faço esterilização daquilo tudo, é uma coisa. Se eu fizer 4, eu tenho que multiplicar esse custo por 4. Então, essa que é a visão que nós temos do negócio das pessoas, que faz a Embase ter esse olhar especializado para o nosso segmento. E o cara não olha isso de jeito nenhum. É muito Não difícil por causa disso, por causa do dia a dia do dentista, que já é extremamente desgastante. Aí você vai para a internet, aí tá um falando que você tem que entender de marketing, que você tem que aprender a fazer anúncio, tá? Aí vem eu falando que você tem que aprender a fazer finanças. Aí o outro vai falar que você, não, agora você tem que fazer curso de contorno de objeções. Aí fica uma colcha de retalhos. E o que a gente está construindo aqui é uma base sólida e a gente começar a entregar tudo que está em volta disso. Que é para você, identificou o problema? Aqui está a solução. Identificou esse problema? Aqui está a solução. Então, esse é o ponto da gente conseguir impactar o negócio como um todo, evitando que você tenha que fazer uma colcha de retalhos, como eu falei, com vários puxadinhos para resolver o problema que você tem. E eu escuto uma coisa, cara, que eu não concordo. Dentista na faculdade não aprendeu sobre marketing, não aprendeu sobre finanças, não aprendeu sobre isso, sobre aquilo. Ele fez uma faculdade de odontologia. Ele poderia aprender, mesmo que fosse superficial? Sim, seria interessante. Mas para ele entender e ter um nível de consciência que ele precisa contratar um profissional para isso. Porque ele é um dentista que ele é capacitado, ele tem as especializações e ele vai fazer um bom tratamento. Mas se ele tem um mínimo de conhecimento para sentar com você numa mesa, sentar com a Aziza e poder discutir de uma forma consciente sobre o planejamento de contas que você fez para ele ali do negócio dele, ele vai conseguir tomar decisões junto com vocês de uma forma mais assertiva. Mas ele vai estar lá produzindo para isso. Se ele quer captar mais paciente, em vez dele subir uma campanha ali à noite, quando ele termina de atender os pacientes dele, ele contrata a Odontorize. Mas se ele entende minimamente como que funciona o processo de aquisição de cliente, de paciente, através do marketing, ele vai conseguir sentar com a gente e ter uma conversa madura, trazer ideias do negócio dele, a gente discutir resultado e próximos passos. Então, eu vejo muito assim, o dentista ele tem dificuldade, não é só na parte de finanças, marketing, não. Ele tem dificuldade de poder entender os próximos passos para o negócio dele. E a gente está falando aqui, Rogério, de uma parcela de dentistas que estão com um momento ali de crescimento, que está com gargalo operacional, que está tirando mais dinheiro do que deveria. Mas tem também aquela parcela de cliente que tá voando, cara. O cara tá voando. A gente precisa focar no crescimento desse cara. E o ponto importante é, o dinheiro tá sobrando, mas ele não sabe o que fazer. Ele não sabe qual que é o próximo passo. Então, quando começa a sobrar dinheiro, esse cara coloca tudo no bolso, ele pode investir no negócio dele. Mas se ele investir errado, ele volta pra estaca zero de novo. Então, como que vocês ajudam assim? Você pega um cliente, cara, que tá voando. O cara tá voando, vocês organizaram ali, tem que ajudar esse cara com o próximo passo. Como é que faz essa organização, assim, do que... qual percentual que eu vou investir? Quanto que é o momento para crescer? Quando eu preciso crescer, eu invisto aonde? Faço o quê? Pago um aluguel mais caro? Como que vocês ajudam o dentista nesse próximo passo? Isso é interessante porque em cada momento da vida da gente, profissional, nós vamos tendo desafios diferentes. No primeiro momento é construir uma autoridade profissional, você estudar muito para você ser aquele profissional que você quis. Aí depois vem isso, né? Agora que eu sei isso tudo, como é que eu vou atrair paciente? E aí depois, quando o cara está voando, né, pulando lá para a última fase, vem um desafio imenso. Porque quanto mais alto você voa, maior é o tombo. Então, é interessante chegar nesse momento de fazer análises, aí já é uma outra maturidade que a pessoa precisa ter, até para planejamentos mais robustos, Boa. Como expansão, como será que é a hora? E aí a gente consegue fazer, através, sim, do DRE,
Um DRE projetado ao longo de 5, 10 anos, fazendo a simulação da inflação daquele ano e do aumento de 0,5% ao mês de faturamento, incrementos pequenos para fazer uma coisa realista. Mais conservadora, né? E aí a gente fala com ele, olha, o que vai acontecer? Se você precisar colocar mais 10 funcionários, quanto custam esses funcionários, quanto é o passivo trabalhista dele, quanto você vai precisar faturar mais para ter mais 10 pessoas na sua equipe? E aí a gente começa a transformar isso em números para o futuro. Do mesmo jeito que ele fala, eu quero comprar agora esse laser aqui. O laser custa R$300 mil. Aí a primeira coisa que as pessoas pensam é, se ele custa 300 mil, quando eu vender 300 mil, cara, paguei o laser. Não, você não paga com faturamento. Você paga com a margem de lucro dos procedimentos que ele fez. Então, ensinar como calcular esse retorno sobre investimento também faz parte da... Então, se aquele laser me dá 20% de lucro, ele vai se pagar quando o resultado desses 20% bater o valor total do investimento. Exatamente. Porque isso é uma conta de padaria, né? Que as pessoas falam, beleza, cara, não, já paguei o equipamento. E tem coisas também na odontologia que não precisam obrigatoriamente ser pagas, mas que elas fazem parte de uma estratégia de barreiras de entrada. Ficou complicado. Vamos simplificar. Por exemplo, um raio-x panorâmico é um investimento relativamente alto, hoje nem tanto, mas é. Só que para fazer a sala, tem que baritar tudo, tem que botar aquela porta plumbífera com chumbo, com vidro, tudo é custo. E o objetivo nunca foi pegar o raio-x e falar assim, quantas radiografias eu preciso fazer para pagar esse investimento, para ter o retorno sobre o investimento, chama ROI. Não. Ele era uma barreira de entrada para termos, como nós temos hoje, uma estrutura que a gente consegue fazer um diagnóstico no mesmo momento, não deixa a pessoa precisar ir num centro de radiologia para fazer ou em outra clínica, né, cara? Então, tipo assim, muito bom. Essas coisas que você estuda de investimentos, o ideal é que você entenda o seu faturamento, entenda até a sazonalidade do seu faturamento para falar assim, na média eu consigo pagar esse investimento e se eu botar isso, vai me gerar uma outra autoridade que eu vou conseguir um outro tipo de cliente que valoriza isso, praticidade, que hoje as pessoas também estão muito focadas em não perder tempo. Se eu te falar assim, nós dois somos dentistas, eu resolvo o teu tratamento em 3 consultas e você em 10. O preço é o mesmo, qual que você quer? Com certeza o mais rápido, né? Então, é comodidade. No prédio que eu tô, você tem valet, que ele pode chegar, estacionar no carro dele, está chovendo, fazendo sol, e o carro dele está guardadinho. São barreiras de entrada. Só que aí eu tenho que comunicar meu marketing para descobrir pessoas que valorizam isso. Não só tem, é mostrar que tem, né? Porque tem clientes que são muito sensíveis ao preço. Para ele, o que importa é preço. Se for mais barato, ele vai. E tem outros clientes, não, que são mais focados em qualidade, no atendimento, nessa história que eu acabei de contar também, né, da resolutividade que cada um consegue entregar. E aí isso está muito ligado também à construção da própria autoridade profissional que você vai fazendo ao longo do tempo. Então, basicamente, é isso que acontece, entendeu? Bom, cara, bom. Rapaz, e quando chega assim, os dentistas chegam para vocês, assim, qual que é o problema que é mais comum entre eles, assim? O que mais é um padrão de problema que o cara chega ali e bota na mesa para vocês, o dentista? É misturar as contas pessoais com as contas da clínica. Mesmo se a clínica fatura 50 ou 1 milhão, existe isso, é o mais comum. É muito comum, mas aí eu achei que fosse um problema. Eu falei assim, não, é porque a gente é da área da saúde, a gente não aprendeu isso na faculdade. Aí eu fui conversar com alguns empresários que eu atendo, ele falou, faço o maior rolo lá na minha imobiliária. E isso vira um padrão que ele não entende para onde foi o dinheiro. Exemplo, eu pergunto para ele assim, mas como é que tu tá a margem de lucro? Eu falei, não tô vendo a cor do dinheiro, cara.
Tô tirando nada, cara. Aí eu falo, deixa eu dar uma olhada. O que é isso aqui? Ah, isso aí é pagamento do colégio, isso é retirada tua. Ah, mas e esse plano de saúde de 5 mil? Não, isso é a clínica que paga para mim. É retirada tua também. São retiradas que ele vai fazendo ao longo do mês de várias coisinhas. Que ele acha que a clínica tá pagando, mas na verdade é dele. Não, aquilo ali é retirada. É retirada. E aí ele tem que fazer ali um equilíbrio entre, tanto que a gente separa, o que é o pagamento dele. O dentista fez lá 10 implantes, 10 coroas. Ele vai receber o percentual. É isso que a gente defende para todos eles, explicando que a clínica é sua, a orientação é minha. Se você está com um consultor, é porque você precisa, mas você pode continuar errado. Que aí é ônus e bônus. Então você tem que decidir. Mas a gente deixa as pessoas à vontade. A gente separa para ele poder enxergar quanto que ele está ultrapassando aquela linha ali, o sinal amarelo e às vezes o vermelho. Porque à medida que ele tirou o que ele podia e entrou numa área que é, teoricamente, divisão de lucros, aí tem que ver se a empresa pode, se a clínica pode pagar aquilo. E se não puder, entra noutra área mais sensível ainda. Diminuir a retirada. Quer fazer a vida pessoal caber na vida da clínica. E isso é uma insegurança horrível para a nossa classe, por isso que a gente defende tanto a organização. As pessoas têm medo de comprar um imóvel. Vai comprar um imóvel financiado em 10 anos. Ele fala, e se cair o faturamento? Quando você tem um salário, que você é um funcionário público, você conta com aquilo ali, certo? Então, isso é muito ruim, porque quando você não tem esse controle financeiro, você não tem segurança para fazer investimentos a longo prazo. E isso é ruim, porque acaba que você não consegue ter uma vida compatível com tanto trabalho que você tem. Talvez até você pudesse fazer isso. Tem uns que são loucos, né? Que fazem as coisas todas, depois lá na frente dá uma confusão. E tem uns que até poderiam fazer e não fazem porque não conseguirem enxergar a longo prazo se ele vai conseguir ou não pagar isso. Então, o que a gente mais orienta as pessoas é que quanto mais rápido conseguirem, primeiro, diagnóstico. O financeiro é igualzinho quando você faz uma anamnese. Um paciente e um exame clínico. A gente faz a mesma coisa. A gente começa a analisar, entender tudo, ouvir muito, 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 e a partir dali personalizar uma solução para resolver um problema ou otimizar um resultado. Então, basicamente, isso já dá um resultado tão grande na vida pessoal e é muito legal você ver as pessoas, tipo assim, deixa ali uma reserva, porque a gente mede também a saúde das empresas pela reserva que ela tem de custo fixo. A orientação é sempre que você tenha de 4 a 6 meses do seu custo fixo separado numa aplicação financeira. Porque esse dinheiro é proibido tocar? Não, não é proibido tocar. Mas é importante ter. Vamos dizer que esse mês deu um problema aqui, igual aquela cidade, né? Que caiu aquela ponte, os carros caíram todos dentro d'água. A ponte vai demorar 4 meses para ficar pronta. Se ele não todo mundo, os comércios que estão em volta, acabaram. Porque desviou, eles têm que andar 150 quilômetros, mas ali o comércio acabou. Se ele não tiver 4 meses do custo fixo dele... Quebra, fecha a porta. Quebra. Só que esse dinheiro é legal também para amanhã você, puxa, pegou uma gripe forte, uma chikungunya que deixou tua mão toda torta e você não pode atender durante um mês. Esse dinheiro entra para pagar essas despesas porque vai alterar. Então, isso que é legal de você ter a reserva. Aí, o que você faz? Entra nela, usa, refaz ela, mas sempre lembrando que ela não pode estar na sua conta.
ela tem que estar separada numa aplicação financeira com uma liquidez até de preferência ruim para você não conseguir tirar toda hora, para você pensar realmente se é para tirar ou não. Isso é fundamental. E em relação ao que nós falamos também, que você me perguntou, né, que é um problema muito comum misturar as finanças, né? Uma coisa simples que eu fiz lá atrás. Estava eu e uma secretária. Aí eu li um livrinho lá de finanças, muito antigo, de gestão. E ele me falou uma coisa que até hoje eu indico para todo mundo. Separa a conta bancária. Tem a conta bancária no banco X e no banco Y. Um é da clínica, o outro é seu. Tenta ter a disciplina de se pagar uma vez por mês. E todas as despesas da clínica vão estar nesse banco, movimentando aqui. Pagamento de colégio, gasolina, supermercado está aqui no outro banco. E você se paga uma ou duas vezes, no máximo, por mês. Isso ajuda muito a ter a saúde do consultório. Aí você fala assim, nossa, como você é duro contigo mesmo, hein? O dinheiro vai estar lá, o dinheiro é seu também. E aí, depois de 6 meses, 1 ano, você chegou lá e viu que o caixa tem esse dinheiro e você já tem a reserva dos 4 a 5 meses, tira o dinheiro. Faz a retirada, né? Faz a retirada, compra um carro, vai para a Europa, faz o que você quiser. Mas é legal você saber que está lá e lembra do marshmallow, hein? Você olha para ele e fala, vou adiar a recompensa. É meu, tá ali. Mas o mais difícil é falar que vai ter disciplina. Só que quando você sabe que tem um consultor te olhando, é mais fácil. E te orientando. E direcionando, né, cara? Acho que isso é... Quando você tem alguém ali que uma coisa... O negócio é seu, você quer fazer ele crescer. Né? Você não tem maldade em cima do teu negócio. Mas quando você não sabe, você não sabe. Não adianta, você não tem o direcionamento. E, meu irmão, que aula que você deu aqui. Eu tenho certeza. Para mim aqui, eu passei o tempo todo aqui aprendendo com você, né? Muita coisa eu aprendo com você já no dia a dia, né? Eu tenho o prazer de conviver com você. Então, muita coisa que você falou aí, a gente nós já conversamos, eu aprendi com você, mas eu tentei aqui fazer um papel de trazer esse conhecimento, de fazer perguntas e tudo. Mas mesmo assim, muita coisa que você falou aqui, eu não sabia. E serve não só para dentista, mas para todo tipo de negócio. Todo tipo de negócio. E você sabe que a gente tem recebido de outras áreas, outras profissões? Porque é uma dor de todo empresário, né? Apesar de você especificar isso para dentista, mas é uma dor de todo empresário. Então tem muita coisa que você trouxe aí que eu não sabia. Então, queria agradecer a sua presença. Queria agradecer também você por ter tanto cuidado com essa classe que a gente está aí junto. A gente, na parte do marketing, vocês aí com a finanças, né? E o nosso propósito, a gente está aqui junto por isso. A gente tem o mesmo propósito, que é levar, realmente fazer com que a odontologia no Brasil ela seja vista não só na parte de saúde, cara, mas numa prosperidade, que esses profissionais consigam realmente viver uma vida de sucesso fazendo uma boa odontologia, tá? Então, obrigado mesmo. Queria que você deixasse aqui para quem está assistindo esse vídeo, como que faz, assim, você quer contratar em base? Eu quero ter o Rogério, a Ziza como meus consultores, eu quero ter a Embase dentro do meu consultório. Como que eu faço para contratar? Onde que eu encontro vocês? Como que essas próximas etapas? A primeira história vai ser, nós vamos fazer um diagnóstico, vou botar aqui até na descrição, aqui do nosso vídeo, nós vamos botar aqui o site, Instagram. O nosso site, o Instagram, justamente, para você entrar. Mas o que acontece? É preciso, eu não teria como falar de valores, porque a gente precisa primeiro ver o que você precisa, né? Quanto você quer gastar. Porque às vezes o cara também, sei lá, o cara tem uma movimentação de 500 mil, o outro tem uma movimentação de 20. O trabalho que dá é diferente, né? E tem detalhes. Por exemplo, você tem uma conta bancária, eu tenho 2, 3, 4... Emissão de nota também. Emissão de notas. Então, nós podemos fazer ficar exatamente do seu tamanho. E o principal, a organização inicial
ela vai perdurar e vai te dar como se fosse uma plantação, uma sementinha que Posso você fazer está uma proposta? colocando a longo prazo. Pode fazer uma proposta? Pode. Quem tá assistindo aqui agora, se clicar lá no site, lá, nesse link, eu vou deixar o link. Se a gente fizer um link, ele é uma extensão, ele consegue clicar, se cadastrar e fazer uma consultoria para você, especificamente trazer ali um diagnóstico pro negócio dele, direcionar? Pode. Pode? Feito. Tá fechado mesmo? Tá Mas prometido? por que você não combinou antes? Que agora não tem como. Assim. Não. Individualmente. É legal que a gente fala isso. Como a gente não ensaia, não é um negócio. Não, tem que Mas ser... não, tô brincando. Tá certo, Não. pode sim, Ó, vai ser uma alegria. Quem assistir, eu tô te propondo assim, quem assistir... o cara Mas vai assistir... ele tem que vir daqui. Vindo aqui, a gente coloca uma extensão. Feito. Especificamente, ele vai falar lá, vai aparecer lá pra vocês que ele veio do nosso podcast, pra ele poder fazer o dentista conversar diretamente com você. Perfeito. Até pra ele ficar mais à vontade, porque você é dentista. Perfeito. Tá, dá pra fazer? Dá sim. A Dá? gente vai fazer, ele vai ter que responder. Eu vou cobrar. Não, tá feito. Então, fechado. Então, para esse grupo, eles vão ter que, além dessas informações que eu falei... Vai falar com o Rogério. Comigo mesmo. Não é vendedor, é com o Rogério. Não. Então, fechou. Eles vão ser assim, porque você vai preencher um questionário, que é o que eu chamo da anamnese. Quando Sim. você dá para o paciente, que eu preciso saber como é que está a tua saúde. E depois disso, você não precisa comprar nada. Não tem obrigação nenhuma. Minha obrigação com isso que a gente está fazendo é que, se você não quiser dar o próximo passo, não tem problema. Mas, pelo menos, eu vou conseguir te dar um diagnóstico. Se você quiser e conseguir andar só, ok. E se quiser a nossa ajuda, é claro que todo mundo é muito bem-vindo. E uma coisa que eu não falei aqui o tempo inteiro, é mais barato do que você ter alguém contratado e você claro, mesmo certeza, tentar com fazer certeza. sozinho. Porque eu vi o preço que era, porque eu tive uma equipe interna e hoje eu prefiro ter terceirizado. Porque não é só pelo preço, é pela eficiência de consultores, especialistas que conhecem o que estão fazendo e é diferente de você contratar uma pessoa, tentar treinar para fazer isso. E com isso, eu quero que sobre dinheiro para você sentar no mocho, que é o lugar que o dentista deve estar, fazer uma odontologia top e de você treinar a sua equipe para ser eficiente, treinar para um bom atendimento, que não adianta o marketing atrair, o atendimento ruim afastar. Então, não adianta. Então, o que eu desejo para todos os dentistas é isso. Se dediquem a serem dentistas excelentes, porque isso continua sendo mandatório para quem quer ter sucesso realmente na odontologia. Boa. Lembrando que o sucesso não se define só por todo mundo que está batendo palma pela odontologia que você está fazendo. O sucesso se define pelo que a odontologia está fazendo por você e por sua família, porque isso é importante demais. Não é só isso. E eu vejo muitas pessoas entregando tudo, sendo dentista excelente, todos gostam dele, mas parece que ele não consegue fazer o mesmo sucesso na própria casa, para ele mesmo, se remunerar da maneira correta. A clínica é boa para todo mundo. O Menos paciente... para ele e para a família. Menos para ele. Então é isso que eu desejo para as pessoas. Cara, boa. E é bom chegar no momento de vida da gente que a gente pode ter um projeto de vida que tenha uma ligação com um legado que eu quero deixar para minha própria classe, porque eu cheguei lá sem pai rico, sem sogro rico. Então, eu acho que qualquer um pode chegar. Basta ter o mentor certo do lado para te dar a mãozinha e levar ao longo da vida. Boa, meu irmão. E ó, você que é dentista, que quer ficar rico, você tem que saber que você não fica rico com o que você fatura. Você fica rico com o quê? Com o que sobra, se sobra. Se sobra. E não é só sobrar, é saber como tá sobrando e se pode sobrar mais. Exatamente. Né? Deixa o site da Embase aí. A gente vai deixar aqui na descrição o Instagram, vamos deixar na descrição aqui o site. Mas fala pro pessoal aí, se quiser te seguir no Instagram, como é que te acha? Olha, eu tô precisando muito de seguidores no Instagram. Porque, entendeu? Hoje se mede a autoridade da pessoa pela quantidade de seguidores que ele tem. Que é uma coisa engraçada, né? Aí você vê um bando de idiota falando um monte de bobagem com milhões de seguidores, e a gente estava falando sobre isso, né? Então, quando a gente olha ali,
Puxa, cara, será que a minha autoridade é medida por isso? Mas não é isso não. A gente tem realmente pessoas que seguem a gente, que conhecem a autoridade da gente. Mas é legal vocês estarem dentro do Instagram, conhecerem também o nosso site, né? No embase.com.br, né? Para vocês terem mais conhecimentos e ficarem recebendo, porque o intuito da gente vai ser entregar muito conhecimento gratuito. Quem conseguir fazer só, top, não tem problema nenhum. E quem precisar da nossa ajuda, nós vamos estar aqui para ajudar. Não faça só, contrate um especialista, tá? É. E antes de você chegar o dinheiro para começar a faturar e contratar em base, você precisa ter paciente. E precisa ter paciente, você precisa ter um canal de aquisição. E o melhor canal de aquisição que você, dentista, pode ter hoje é através da internet. Então, se você é dentista e quer contratar uma empresa que conhece sobre o seu negócio para captar paciente através da internet para a sua clínica, para o seu consultório, contrate a Odontorize. A gente vai deixar aqui a descrição desse vídeo, desse podcast, o nosso site. A gente faz um diagnóstico sobre o teu negócio para entender qual que é a sua capacidade ali de atendimento, quantos leads que você precisa por mês de acordo com a tua meta, para a gente poder te oferecer um serviço personalizado, tá? Meu irmão, obrigado. Sempre um prazer gravar com você. E é isso, turma, e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado.